repercussão internacional desse gesto do presidente é extremamente negativa. Negativa porque esse gesto é inusitado, ele é constrangedor e ele é vergonhoso. Ele é inusitado porque um político que durante 28 anos se elegeu com esse sistema de voto eletrônico, que em 2018 se elegeu presidente com o voto eletrônico, por que agora, quando as perspectivas de possível derrota eleitoral nas próximas eleições, então ele decide se insurgir contra o sistema que coroou toda a sua vida política? Ou seja, é muito inusitado e mais inusitado ainda é estimular uma participação absolutamente indevida das Forças Armadas no processo eleitoral. E como ele acabou de dizer agora, né, ele afirmou que as Forças Armadas foram chamadas para dar ar de legalidade. Isso é um absurdo, né? Então, o primeiro comentário é que é absolutamente inusitada essa atitude. O segundo comentário é que é constrangedor, né? Embaixadores não são supostos se manifestarem sobre fundamentos da institucionalidade do país, então sendo convocados para se manifestar sobre a base, né, o alicerce da democracia, que é o voto, né, que é um sistema eleitoral brasileiro. Isso não é função de embaixador. Então, o presidente os coloca numa saia justa, ou seja, eles nada falam ou eles falam para nada dizer, porque é impossível qualquer manifestação de substância, né, a respeito de um tema sobre o qual eles não devem se manifestar, que são as instituições do país onde eles servem, né? E o terceiro comentário é que é vergonhoso, porque é uma ruptura brutal com todos os fundamentos, os paradigmas, os princípios da nossa política externa. Embaixador, boa noite, Leonardo Sakamoto aqui. Um dos pontos que foi bastante levantado, gente do governo falando, não, a prova de que Bolsonaro tem prestígio é que a sala estava cheia de embaixadores. E aí, um ponto, queria que até o senhor esclarecesse isso para a gente. Isso não tem a ver com prestígio, mas tem a ver com uma praxe, né? O chefe do Poder Executivo de um país convida para um evento, é de praxe que o representante desse país vá. Não tem a ver com concordância ou não, né? Quase obrigatório. Tem toda a razão, Sakamoto. Não é quase obrigatório, é obrigatório. Se um convite do presidente para um embaixador não é só um convite, é uma convocação, porque se o embaixador não aceita, isso é muito mal visto pelo governo. Não, então, você tem toda a razão. Então, o fato da sala estar cheia não significa, de forma alguma, não é que o presidente esteja sendo prestigiado. Como você falou, não é uma questão de protocolo e que tem que ser obedecido. Agora, mais estranho ainda é o fato de não convocar, não convidar, ou convocar alguns países, né? Isso daí é muito estranho e altamente negativo, porque, naturalmente, quando o presidente decide convocar, né, embaixadores e não convida um país, automaticamente o país se sente um pouco marginalizado, né? Você tem toda a razão, Sakamoto. O senhor acha que há uma confusão do que é ser candidato ou pré-candidato nesse momento e o que é ser presidente da República, embaixador? Eu acho que é total, uma confusão total. Aliás, desde o começo, né, ele foi eleito para governar, mas, na verdade, ele governa o processo eleitoral, ele governa a reeleição, né? Então, eu acho que, né, além de inusitado, como eu falei, além de constrangedor para os embaixadores, né, é vergonhoso,
porque é um contraste brutal com a tradição da nossa política externa, né? O presidente, digamos, está praticando o que em diplomacia a gente chama de diplomacia presidencial, né? A diplomacia presidencial do Brasil tem grandes tradições, né? Desde Getúlio, na Segunda Guerra Mundial, que através da diplomacia presidencial, através dos encontros com Roosevelt, ele conseguiu um fato extremamente importante para a industrialização brasileira, foram os recursos para a construção da Companhia Siderúrgica Nacional, né? Juscelino Kubitschek lançou a Operação Pan-Americana, que foi a iniciativa de diplomacia presidencial que projetou o Brasil em toda a América Latina e que estimulou, em grande medida, o lançamento por Kennedy da Aliança para o Progresso. Fernando Henrique promoveu a credibilidade da diplomacia brasileira graças às grandes reformas econômicas que empreendeu. Lula foi reconhecido internacionalmente pelas políticas sociais inclusivas. Então, tudo isso é jogado no lixo por um gesto absolutamente condenável, né, do presidente, que, na verdade, promove o quê? Promove a demolição da política externa brasileira, além de colocar os embaixadores estrangeiros numa situação impossível, né? Porque, na verdade, eles são testemunha de um gesto antidemocrático, um gesto que procura destruir, desacreditar a instituição básica da democracia, que é o voto, né? Então, de fato, olha, é vergonhoso. Como diplomata, eu me sinto envergonhado. Embaixador, bem, para quem não, acho que não conhece o termo, gente, telegrama, né, na diplomacia é um comunicado, grosso modo, é um comunicado, né, que uma representação diplomática envia para sua capital. E que tipo, fazendo uma conjectura, embaixador, que tipo de telegramas serão enviados pelos representantes que estavam presentes no Palácio do Planalto para os seus países sede, na sua avaliação? O que eles devem retratar? Pura e simplesmente, é claro, eles vão fazer a retratação, descrição do que ouviram, mas também vão fazer uma avaliação do que ouviram, né? Que tipo de avaliação eles devem fazer? Olha, a avaliação não pode ser positiva, né? Sei lá, se o embaixador da Coreia do Norte desse presente, pode ser que ele fizesse um telegrama reconhecendo algum valor numa iniciativa desse tipo, né? Minhas desculpas para a Coreia do Norte. Certamente serão telegramas de avaliação do quadro interno, né? Ou seja, estamos há 3 meses de processo eleitoral em que o presidente da República está em desvantagem, né, com o principal adversário, né? Então, digamos, eu faria esse tipo de telegrama e acredito que muitos poderão fazer nessa linha, né, deverão fazer nessa linha, né? Primeiro, digamos, avaliar o quadro doméstico, político, né, e o contexto eleitoral, e, digamos, identificar esse contexto eleitoral como um dos fatores que levou o presidente a insistir, né, nessa campanha de crítica, né, e de desacreditar, né, o voto eletrônico. E, então, eu vejo, digamos, como um gesto de tentar explicar para os embaixadores estrangeiros essa retórica do presidente ao longo de todos esses anos, né, em que está como presidente, explicar o inexplicável, né, que é a condenação do voto eletrônico, que, na verdade, funciona desde 1996 com normalidade e sem nenhum caso relevante de fraude, né? Eu acredito que, digamos, os embaixadores devem fazer telegramas mais ou menos nesse sentido, né?